O que seria um ovoide? Bom, os espíritos nos mostram, nos trazem diversas informações, e fica aí a dica de livro O Voo de Ícaro, onde o espírito descreve um capítulo inteiro sobre o que seriam os ovoides, sua ação, função, como surgem, como agem, como são usados nas obsessões e como são resgatados dos locais de sofrimento. E o que seriam os ovoides? São espíritos, filhos de Deus, criados por Ele, igual a todo mundo, mas que seguiram um caminho de muita maldade e perversidade. Os ovoides foram cometendo crimes ao longo das encarnações, e essas infrações à lei divina causou danos, profundas lesões perispirituais, o que levou à perda da forma humana perispiritual. Ou seja, um ovoide, à medida que foi infringindo a lei de Deus, ele foi perdendo a forma humana do perispírito e adquiriu a forma de um ovo. Daí o termo ovoidização. Pois bem, no caso de hoje, muito interessante, é um episódio curto, mas nos traz amplas e seminais reflexões. Uma jovem sofrendo de mioma, com sangramento constante, dores, incômodo, desconforto, que lhe dificultava a maternidade. Era uma jovem casada há 2 anos, tentava engravidar e não conseguia. Existia um roubo de hemácia quando ela tentava engravidar, e ao fecundar o óvulo, esse mioma roubava sangue do bebê e o feto vinha a falecer num aborto espontâneo. Talvez a cirurgia nesse caso resolvesse. No caso dela, ela tirou o mioma, meses depois voltou a reaparecer o mioma. O esposo dela, espírita, teve a ideia de levá-la até a casa espírita para saber se existia alguma coisa espiritual. O esposo, que era espírita, foi com ela até a casa espírita para saber dessa causa espiritual, essa possível causa desse mioma. E o que eles descobriram tem muito a ver com ovoides, aqueles que eu expliquei no início desse vídeo. O que aconteceu é que ela tinha grudada em seu ventre um ovoide. É como se o ovoide tentasse reencarnar, a reencarnação de um ovoide, mas pela deformação perispiritual, a perda da forma humana, ele não conseguiu o cordão de prata se ligar ao óvulo fecundado. Então, ele se tornava, no ventre dessa jovem, um mioma. Foi feito um trabalho de desobsessão muito complexo, foi retirado esse ovoide, eles são com um grande potencial tóxico, perigoso no processo gestacional, foi removido, foi orientado ela a tomar alguma substância, por exemplo, Lugol, que diminuiria, sem precisar de intervenção cirúrgica, o mioma desapareceu e hoje ela tem um filho lindo de 3 anos. Como se vê, quando você tem um olhar espiritual sobre as situações, muitas vezes, por trás de um mioma, pode ter algum espírito tentando reencarnar e não consegue. Talvez esse espírito, agora na forma de um ovoide, tivesse alguma ligação do passado com essa jovem. E por isso que ele se alojou no seu ventre, na forma de um mioma. Até a próxima.